Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo dos últimos capítulos da novela Meu Pecado. Saiba em detalhes como será o final feliz de Lucrécia e Juliano. E Rosário, será que finalmente ela vai aceitar o casamento de Lucrécia e Juliano? Renata vai se arrepender e encontrar um novo amor? E o Carmelo, será que ele será preso, morrerá ou será internado em um hospício? Teresa conta para Lucrécia que foi o Carmelo quem matou o pai deles. Lucrécia fica chocada. Carmelo chega na casa do padre e encontra Lucrécia saindo. Carmelo pergunta quando ela pensava em dizer para ele que ia lhe dar um filho. Lucrécia diz que o filho não é dele. Imundo, Carmelo diz a Lucrécia que o filho é dele, que vai lutar por ele, vai tirá-lo dela. Ela vai continuar presa a ele pelo resto da vida e tenta beijá-la à força. Juliano chega, dá uma porrada em Carmelo e disse que da próxima vez que ele tocasse em Lucrécia, ia matá-lo. Isso mesmo, Juliano gatozinho, adoro quando você acaba com esse nojento, feioso, medonho do Carmelo. Você está lavando a minha alma, menino. Carmelo chama Juliano de imbecil e tenta entrar na casa do padre. Lucrécia se coloca na frente e diz que a irmã dele não quer vê-lo. Carmelo, então vai embora. Lucrécia conta para Juliano que Carmelo matou Ramiro. Juliano diz que teria esperado qualquer coisa do Carmelo, mas nunca imaginou isso. Depois, Lucrécia diz a Juliano que Carmelo já sabe que ela está grávida. Surpreso, Juliano pergunta quem foi que disse. Lucrécia diz que com certeza foi a mãe dela. Carmelo chega em casa, vê que os policiais estão esperando por ele e sai correndo. Os policiais vão atrás dele e até chegam a atirar em direção a ele, mas não conseguem pegá-lo. Carmelo tranca a porta com a chave, impedindo que os policiais saiam e foge em sua caminhonete. Juliano leva Lucrécia para a fazenda. Lucrécia diz a Juliano que ele está exagerando e que naquele momento Carmelo já deve estar preso. Juliano diz que enquanto não souberem, não quer que ela ande por aí, e muito menos sozinha. Lorena liga para Juliano, mas ele rejeita a ligação dela. Lucrécia fica com ciúmes por Lorena ter ligado para ele e diz que ela deve ter tido algum motivo. Juliano diz que também acha, mas isso não importa. Lucrécia diz que se isso fosse verdade, ele teria mudado o número dele e vai saindo com raiva. Juliano não permite que Lucrécia vá, diz para ela não fazer malcriação e se despedir como gente. Lucrécia só dá um beijo no rosto dele e vai saindo novamente. Juliano a puxa e a beija com paixão. Na janela do quarto, Rosário vê os dois. Lucrécia sorri para Juliano e entra. Rosário briga com Lucrécia por Juliano estar na casa dela. Lucrécia reclama com a mãe por ter contado para Carmelo sobre a gravidez dela e conta que ele matou Ramiro Souza. Rosário fica surpresa. Lorena liga na casa de Rodolfo querendo falar com Juliano. Renata atende e Lorena a trata muito mal. Renata diz a Lorena que Juliano não está e que deve estar com a futura mãe do filho dele, a Lucrécia. Lorena fica furiosa e chama a Lucrécia de maldita, 1000 vezes maldita. Padre Matias diz a Teresa e Manuel que falou com o policial. Ele disse que o Carmelo escapou e a Assunção está depondo. A Assunção é presa por ter sido cúmplice de Carmelo. Lorena viaja para São Pedro. Juliano conta para Renata que Carmelo matou Ramiro e diz que a polícia já está atrás dele. Renata fica chocada ao saber que Carmelo matou o próprio pai. Lorena espera por Juliano na porta da casa dele e quando ele sai, ela o segue. Juliano vai levar a caminhonete de Lucrécia na fazenda e como ela não está, ele vai até a plantação. Padre Matias vai tirar a Assunção da cadeia. Ele diz a ela que finalmente aquela gente entendeu que uma mãe não é obrigada a denunciar o seu filho. Juliano pergunta a Lucrécia o que combinaram. Lucrécia diz que eu não saísse da fazenda e eu estou aqui, amor. Juliano diz para ela não se fazer de boba, porque sabe perfeitamente que qualquer um pode chegar ali. Juliano pergunta a Lucrécia o que a incomoda tanto que ele queira protegê-la. Lucrécia diz que não a incomoda, ela simplesmente só acha que ele está exagerando um pouquinho. Lorena fica à distância, observando os dois. Juliano diz a Lucrécia, você não entende que eu não suportaria se te acontecesse alguma coisa? Você não sabe o que significa para mim. E eles se beijam. Furiosa ao ver a felicidade de Juliano e Lucrécia,
Lorena acelera o carro e parte em direção a eles. Modesto vê o carro se aproximando e grita para terem cuidado. No impulso, Juliano puxa Lucrécia e se joga com ela para o outro lado. Lorena bate o carro de Lucrécia e é jogada pelo para-brisas. Juliano e Lucrécia ficam chocados ao verem Lorena. Teresa pede perdão à Assunção pelas coisas horríveis que disse para ela e as duas se abraçam. Modesta e Lucrécia contam para Delfina o que Lorena fez. Do hospital, Juliana avisa Matilde o que aconteceu com Lorena. Josué diz a Padre Matias o porquê não apareceu para jantar na casa dele, com Branca e ele. Justina e Renata vão à casa de Ordorica, pensando que ele não está lá para pegarem as coisas delas. Justina está pegando as suas joias quando Ordorica aparece. Diz que ela destruiu completamente a vida dele e começa a enforcá-la. Ordorica diz que foi um imbecil acreditando nela, mas o que ela fez a ele não vai tornar a fazer com ninguém mais. Renata quebra um vaso na cabeça de Ordorica para salvar Justina e elas saem correndo da casa dele. Josué tenta explicar para Branca por que não foi jantar com ela. Branca diz que ele não tem que explicar nada e que entende que ele está muito ocupado com a namorada dele. Surpreso, Josué pergunta que namorada. Branca diz para ele não se fazer de sonso e que já sabe que ele está com a Renata e até vivendo com ela. Josué diz a Branca que não está com a Renata, que ela é convidada da mãe dele e pergunta por que ela está tão aborrecida. Branca diz que é porque ele é um idiota, não percebe quando uma mulher está interessada nele e vai embora. Rodolfo e Irene saem com Rosa para o parque e Simão fica de olho neles. Matilde chega no hospital e pergunta a Juliano como está Lorena. Juliano diz a ela que os médicos fizeram o que puderam, mas Lorena vai precisar de um especialista. Lorena acorda com o rosto todo enfaixado e sentindo dor. Matilde e Juliano entram para vê-la. Lorena fica muito alterada e diz que precisa ver o rosto dela. Lorena puxa a faixa do rosto e grita para a tia dar um espelho para ela. Juliano e Matilde ficam chocados ao verem o rosto de Lorena. Josué reclama com Renata por ter dito para a Branca que eles estão juntos e diz para ela entender que ele não quer nada com ela. Renata diz para ele não lhe dizer que gosta mais daquela morta de fome. Josué diz que a Branquinha vale 1000 vezes mais que ela. Delfina pressiona Rosário para contar a Lucrécia o motivo pelo qual tem a tratado tão mal desde o dia em que ela nasceu. Rosário fica furiosa, diz a Delfina que já disse que nunca vai fazer isso e exige que ela não volte a tocar nesse assunto de novo. Justina e Josué discutem por causa de Renata e Branca. Justina defende Renata e diz que ela é a única naquela cidade que não a criticou e nem ficou a julgando como muitos, e é a única verdadeira amiga que ela tem. Josué diz à mãe, não é mais fácil dizer que no fundo são iguais? Justina não gosta do que houve, dá uma bofetada em Josué e diz que agora é ela que não quer mais ele ali. Matilde diz a Juliano que ela vai se encarregar da sobrinha dela e que ele se dedique a fazer da vida dele como puder, porque para o bem de todos já é hora de colocarem um ponto final nisso. Juliano promete a Matilde que vai desaparecer da vida de Lorena. Assunção dá o recado de Carmelo para Teresa e pergunta do que ele estava falando. Teresa diz a Assunção que era do dinheiro que estava no escritório e que ela pegou. Teresa diz que tem certeza de que era dinheiro sujo e o escondeu no porta-malas do carro dela. Rodolfo, Irene e Rosa se divertem no parque. Rosa insiste para ir no carrossel. Irene e Rodolfo ficam a observando. Rodolfo e Irene se distraem um pouco e Simão aproveita esse tempo e pega a menina. Irene e Rodolfo se desesperam ao não verem Rosa. Rosa diz ao pai que é a mãe dela. Simão manda a filha calar a boca. Teresa mostra para Manuel o dinheiro que pegou de Carmelo. Assunção diz que não entende porque Carmelo tinha tanto dinheiro guardado. Manuel diz a elas que pouco antes de matarem o pai dele, ele quis lhe dar um pacote de dinheiro igualzinho àquele. Manuel diz que aquele dinheiro deve ser o mesmo que o pai dele queria dar para ele. Teresa diz que, pelo visto, as gracinhas do irmão dela não terminam nunca. Simão tenta fugir do parque com Rosa, mas ela grita à mãe. Rodolfo e Irene veem os dois e os guardas seguram Simão. Rodolfo diz que Simão roubou a menina e a pega dos braços dele.
Juliano liga para Lucrécia, diz que Lorena já está fora de perigo, mas o rosto dela está todo despedaçado. Lucrécia diz que lamenta muito que as coisas tenham acabado assim. Juliano pede que, pelo amor de Deus, Lucrécia se cuide, que ela nem pense em sair de casa, e diz que a ama. Lucrécia diz que também ama ele, tanto que quando se encontrarem, eles vão ter que conversar seriamente. Juliano fica preocupado e insiste para ela dizer logo o que é. Lucrécia diz a ele: deixa de ser criança, não se trata de nada ruim, muito pelo contrário. Um beijinho, amor, e desliga o telefone. Simão é levado para o Ministério Público e é interrogado. Simão diz aos policiais que Rosa é filha dele e se apegou é porque a mulher dele não o deixa vê-la. O policial diz a Simão que eles vão tratar disso mais adiante, porque primeiro eles precisam falar da relação dele com Carmelo Souza e depois de um incêndio no depósito da fazenda, onde morreu o senhor Paulino Córdoba. Simão fica tremendo nas bases. Lucrécia vê o cavalo dela perto da casa e diz à mãe que vai colocá-lo no estábulo. Lucrécia pega o cavalo e o guarda. Carmelo está no estábulo. Lucrécia se vira, fica assustada ao ver Carmelo e pergunta o que ele faz ali. Carmelo diz que foi buscá-la. Lucrécia tenta correr, mas Carmelo a pega. Lucrécia tenta se livrar dele, mas não consegue. Enquanto isso, Rosário tem um mau pressentimento e vai até o quarto de Lucrécia para ver se ela já voltou para casa. Carmelo dopa Lucrécia e a leva da fazenda. Rosário vai até o estábulo, encontra a medalha de Lucrécia no chão e se desespera. Aflita, Rosário vai até Delfina e diz que alguém levou Lucrécia. Delfina diz que tem certeza de que foi o Carmelo e que Juliano tinha toda a razão de estar preocupado. Rosário diz a Modesto que eles têm que encontrar Lucrécia antes que aquele infeliz do Carmelo a machuque. Renata sonha com o dia em que matou a diretora do internato. Ela acorda assustada e jura que foi um acidente. Delfina avisa Juliano que Carmelo raptou Lucrécia. Juliano diz a Manuel que se o desgraçado do Carmelo se atrever a tocar na Lucrécia, dessa vez nem ele nem ninguém vai impedir que ele o mate. Josué conta para Renata que Carmelo pegou Lucrécia. Juliano chega na fazenda e Modesto diz a ele que a polícia já foi avisada. Juliano pede o rifle de Benito, mas ele se nega a dar. Rosário se aproxima, manda Benito dar a arma para Juliano e diz a ele: se você ama tanto a minha filha, traga ela de volta, sã e salva. Juliano sai com Manuel à procura de Lucrécia. Eles vão até o lugar em que Carmelo matou o pai, mas não encontra ninguém. Josué conversa com Tereza e Assunção para ver se elas sabem para onde Carmelo possa ter levado Lucrécia, mas elas dizem que não sabem de nada. Renata chega à conclusão de que Carmelo levou Lucrécia para a casa de Rio Branco. Na casa de Rio Branco, Carmelo mantém Lucrécia amarrada e amordaçada. Ele diz para ela não se preocupar, porque eles não vão ficar ali, que aquele lugar é só de passagem, e a beija no rosto algumas vezes. Carmelo diz que se Lucrécia prometer que vai se comportar, vai tirar a amordaça dela. Lucrécia promete e pergunta por que ele fez isso. Carmelo diz que eles vão ter um filho e precisam ficar juntos como uma verdadeira família. Lucrécia diz a Carmelo que nem mesmo ela sabe de quem é o filho. Carmelo afirma que o filho é dele e ameaça matar a criança se ela não ficar com ele. Renata liga para Juliano, diz que sabe para onde Carmelo levou Lucrécia e que ele vai buscá-la, que ela vai levá-lo pessoalmente até lá. O policial informa a Rosário que prenderam Simão Mendes, a pessoa que o Carmelo Souza contratou para colocar fogo no depósito onde o marido dela morreu. Rosário fica furiosa e diz que então era verdade, que aquele doente mental é o culpado pela morte do Paulino. O policial diz que Carmelo também está envolvido no roubo do caminhão. Renata diz a Juliano e Manuel que acha que Carmelo levou Lucrécia para a casa de Rio Branco, que era lá que ela se encontrava com ele. Juliano manda Manuel avisar a polícia e sai com Renata. Tereza liga para Carmelo, diz que sabe que ele está com a Lucrécia e que se ele soltá-la, ela vai devolver o dinheiro que pegou dele. Carmelo diz que o que Tereza quer é armar uma cilada e desliga o telefone na cara dela. Juliano jura a Renata que não vai voltar para São Pedro sem Lucrécia. Lucrécia diz a Carmelo que ele tem que aceitar que não pode viver se escondendo e muito menos se tiver que ficar com ela. Descontrolado, Carmelo manda Lucrécia calar a boca.
O policial diz a Rodolfo que Simão vai continuar preso por muito tempo e ele pode dizer a Irene que ela não precisa se preocupar, porque o marido não vai tornar a incomodá-la. O policial diz a Rodolfo que Simão participou de um roubo com violência e é responsável pela morte do senhor Paulino Córdoba. Manuel e Justina vão até a delegacia para ela dar o endereço de onde Carmelo está com Lucrécia. Juliana e Renata chegam na casa de Rio Branco. Lucrécia pede pelo amor de Deus que Carmelo a deixe ir, mas ele se nega, manda ela calar a boca e volta a amordaçá-la. Ele diz que eles vão sair dali agora mesmo e sai para pegar a caminhonete. De longe, Juliana e Renata veem Carmelo saindo da casa. Carmelo se afasta. Renata diz a Juliano que com certeza ele foi pegar a caminhonete e eles aproveitam para se aproximar da casa. Renata e Juliano entram na casa pela janela e encontram Lucrécia. Lucrécia pede a Juliano para saírem logo dali, porque Carmelo não vai demorar. Juliana está desamarrando Lucrécia quando Carmelo volta para casa. Carmelo aponta a arma para eles e manda todos ficarem quietos. Juliano manda Carmelo sair da frente, porque a Lucrécia vai sair com ele. Carmelo pergunta se Juliano quer que ele o mate, feito um cachorro. Renata pensa em pegar o rifle na cama. Carmelo percebe e atira em direção a ela. Juliano avança sobre Carmelo e eles começam a lutar. Lucrécia tenta ajudar Juliano. Para proteger Lucrécia, Renata segura e a empurra para o lado. Nesse momento, a arma dispara e um tiro acerta em Renata. Juliano consegue tomar a arma de Carmelo e fica com ele em sua mira. Lucrécia se desespera ao ver Renata ferida. Delfina entra em desespero sem ter nenhuma notícia de Lucrécia e Modesto tenta consolá-la. Renata pede para Lucrécia dizer que ela não vai morrer. Lucrécia chora e diz que tudo vai ficar bem. Renata diz a Lucrécia que está com medo, pede para ela abraçá-la e que está vendo o pai. A polícia chega e prende Carmelo. Lucrécia diz que tem que levar Renata agora para o hospital e Juliano vai correndo pegar a caminhonete. A polícia sai da casa com Carmelo. Justina está lá fora e diz a ele: seu desgraçado, morra, morra. Justina sofre ao ver o estado de Renata e diz a ela que vai ficar tudo bem. Manuel diz a Teresa que ficou sabendo que o Carmelo está envolvido no roubo do caminhão que era da Milagre. Teresa diz que com certeza o dinheiro que ela achou deve ter vindo disso, e isso quer dizer que é do Juliano e da família da Lucrécia. No caminho para o hospital, Renata pede perdão a Lucrécia. Diz que Carmelo não vai poder machucá-las, que a ama muito e morre nos braços dela. Lucrécia se desespera com a morte da prima. Rodolfo conta para Irene o que o policial disse sobre Simão. Irene fica chocada. No Ministério Público, o policial diz a Carmelo que ele é acusado pelo assassinato de Ramiro Souza. Carmelo nega tudo. O policial então mostra as provas que Assunção entregou contra ele. Ao ver as provas, Carmelo fica sem reação. O policial diz que ele também é acusado pelo roubo do caminhão, pelo incêndio que matou Paulino Córdoba e que Simão Mendes contou tudo. O policial diz que Carmelo também é acusado de ter raptado Lucrécia e de ter assassinado a queima-roupa a senhorita Valência. Carmelo exige o seu direito de fazer uma ligação. Ele liga para Ordorica, diz que está com um problema muito sério e precisa que ele vá imediatamente ao Ministério Público. Ordorica manda Carmelo para o inferno e desliga o telefone na cara dele. O policial manda levarem Carmelo para a cela. Carmelo e Simão ficam frente a frente. Rosário vê Lucrécia e Juliano chegando na fazenda e corre até eles. Rosário deseja que Lucrécia seja bem-vinda e a consola em seus braços. Depois, Lucrécia abraça a Delfina. Rosário chora, olha para Juliano e sorri, como se estivesse agradecendo por ter levado Lucrécia de volta para casa. Completamente atormentado, Carmelo vê o pai em sua cela. Ramiro diz que sabia que as mulheres se aproximavam dele por interesse, mas há uma grande diferença entre ele e o filho. Ramiro diz a Carmelo: você não tem nada para oferecer, somente aquilo que eu decido dar para você. Mas não se iluda não, uma mulher como Lucrécia Córdoba jamais, ouviu bem? Jamais vai olhar para você. Ramiro diz que Carmelo é um pobre inútil que nunca soube resolver nada. Com medo do pai, Carmelo grita para o tirarem dali. Ramiro diz a Carmelo que vai ser o seu pior pesadelo. Descontrolado, Carmelo grita para o pai esquecê-lo.
Lucrécia chora muito ao recordar os momentos que passou com Renata. Lucrécia diz a Delfina que sente como se de alguma maneira Renata tivesse morrido por ela, ajudando Juliano a resgatá-la. Josué procura a Branquinha e pergunta se é verdade o que ela disse para ele no outro dia. Branquinha diz que não acha que seja o momento para falarem sobre isso e, além do mais, ele não sente nada por ela. Josué diz que talvez ainda não, mas isso não quer dizer que ele não poderia se apaixonar por ela. No dia seguinte, Rosário conta para Lucrécia que o advogado deixou a sentença do divórcio dela. Entrega para ela e diz que agora sim, graças a Deus, ela não tem mais nada a ver com aquele infeliz. Lucrécia fica muito feliz. Rosário reconhece para Lucrécia que cometeu um grande erro ao pressioná-la para se casar com o canalha do Carmelo e pede que ela a perdoe. Lucrécia diz à mãe que é claro que a perdoa. Rosário diz que o pai dela sempre disse que ela era uma menina muito nobre e ele tinha toda a razão. Teresa vai ver Carmelo na cadeia. Loucão, Carmelo chora, pede para Teresa tirá-lo dali e diz que se ela não fizer isso, o pai deles vai matá-lo. Carmelo diz que o pai se escondeu e está esperando ele dormir para pegá-lo desprevenido. Ele se aproxima das grades, agarra Teresa e diz para ela tirá-lo dali. Desesperada, Teresa grita por socorro e diz que Carmelo está louco. O policial faz Carmelo soltar Teresa. Ela sai correndo e chama Assunção para ir embora logo dali. Juliano e Lucrécia se encontram no rio. Lucrécia mostra para ele a sentença do divórcio e diz que isso quer dizer que eles podem se casar no momento que quiserem. Juliano fica muito feliz e pergunta se ela jura, se dessa vez é para valer. Lucrécia jura e diz que depois de tudo que passaram, ela entendeu que não pode continuar perdendo tempo e eles têm que estar juntos para receberem aquela criança e lhe dar muito amor. Juliano diz que ama ela e a beija. Carmelo é transferido para o presídio de São Pedro. Juliano pede a mão de Lucrécia para Rosário. Juliano diz que Rosário sabe que ele ama Lucrécia e o que mais deseja na vida é fazê-la feliz. Lucrécia pede para a mãe não ficar calada e dizer alguma coisa. Rosário diz a Juliano que não tem como agradecer por ele ter devolvido a filha dela e o agradece, mas diz que de maneira nenhuma pode permitir que ele fique com ela, pois o ódio que ela sente nunca vai mudar. Rosário diz para Lucrécia fazer da vida o que tiver vontade, mas que fique bem claro que nunca mais vai poder contar com ela, e se retira. Lucrécia diz a Juliano que dói muito a atitude da mãe, mas ela não vai desistir dele, nem agora e nem nunca. Padre Matias é nomeado vigário-geral e permanecerá em São Pedro. Lucrécia vai conversar com a mãe e diz que quer que ela a apoie, que esteja com ela quando ela se casar com o homem que ama. Rosário diz a Lucrécia que nunca vai aceitar aquele rapaz. Lucrécia implora para a mãe lhe dizer porque não pode amá-la como amou César. Rosário então revela toda a verdade a Lucrécia. Ela diz: porque além de ser minha filha, você é minha irmã. Você não é filha do Paulino Córdoba. O homem que te deu a vida, Lucrécia, foi o mesmo homem que deu a minha vida. Lucrécia fica chocada ao saber que a mãe foi abusada pelo próprio pai. Lucrécia diz à mãe que não merece que ela despreze, porque não teve nenhuma culpa do que o pai dela fez a ela. Rosário diz que também não teve culpa, e o que mais a deixa louca é que ela é idêntica a ele. Rosário diz que toda vez que olha para ela, que a escuta, ela vê ele, e por isso nunca conseguiu amá-la e nem vê-la como filha. Rosário diz que Lucrécia é a lembrança viva daquele horror asqueroso. Lucrécia abraça Rosário chorando muito, diz que a ama várias vezes e que ela sempre será sua mãe. Manuel entrega para Juliano o dinheiro que estava com Teresa e diz que é parte do que o Carmelo roubou deles. Lucrécia sofre ao conversar com Delfina sobre o que acabou de saber. Delfina a consola. Justina vai embora e deixa uma carta se despedindo dos filhos. Rosário diz a Delfina que não se sente melhor por ter contado a verdade para Lucrécia e que nem sabe se vai conseguir voltar a sair na rua. Ela diz que não é o escândalo que a assusta, mas sim a incapacidade dela de continuar vivendo com isso. Lucrécia vai até o túmulo de Paulino. Diz que não importa o que a mãe disse, que ele sempre será o pai dela e que sente muito a falta dele. Teresa diz a Assunção que vai vender a casa e pagar as dívidas do Carmelo. Assunção pergunta do que Teresa vai viver.
Teresa diz que pode trabalhar e a Assunção não precisa se preocupar, porque para ela nunca vai faltar nada. Lucrécia se encontra com Juliano na igreja. Diz que ela e a mãe tiveram a conversa mais importante de suas vidas, mas pede para ele não lhe perguntar nada, porque são coisas da mãe dela que ela tem que respeitar. Juliano pergunta se o que Lucrécia falou com a mãe mudou os planos deles. Lucrécia diz que de maneira nenhuma, eles vão se casar no sábado, mesmo que a mãe dela não queira estar com ela. Chega o dia do casamento de Lucrécia e Juliano. Antes de sair de casa, Lucrécia bate na porta do quarto da mãe e a chama, mas Rosário não a responde. Lucrécia então vai para a igreja com Modesto e Delfina. Rosário vê Lucrécia saindo e dá a sua bênção. Juliano espera ansioso por Lucrécia. Ele recebe o apoio e carinho do pai e do irmão. Depois, Josué vai até Branquinha e eles se beijam. Lucrécia chega na igreja e é levada até o altar por Josué. Em uma linda cerimônia, Juliano e Lucrécia finalmente se casam. Eles se beijam enquanto os convidados os aplaudem. Rosário para na frente da igreja e de dentro do carro fica olhando a filha. Juliano leva Lucrécia para passar a noite de núpcias na casa da Álamos. Juliano canta para Lucrécia e eles têm uma linda noite de amor. Tempos depois, nós veremos Lucrécia fazendo uma apresentação sobre as maçãs da fazenda dela e de Juliano. Tonha comenta com Delfina que desde que Lucrécia se casou, Rosário só fica isolada. Manuel e Teresa estão mais apaixonados do que nunca. Delfina fica muito feliz ao saber que Lucrécia já deu à luz e diz a ela que agora mesmo vai para lá. Antes de sair, Delfina vai até Rosário e avisa ela que Lucrécia já é mamãe de um menino. Rosário chora e não diz nenhuma palavra. Juliano leva flores para Lucrécia, a beija e lhe dá parabéns. Lucrécia pergunta se ele já viu o bebê. Juliano diz que sim, que ele é um bebê lindo e muito saudável. A médica leva o filho para eles. Lucrécia fica emocionada ao ter o filho em seus braços e pergunta se Juliano tem certeza de que não quer saber se é mesmo dele. Juliano diz que tem certeza absoluta e pergunta se ela não está vendo que o filho é idêntico a ele. Lucrécia diz que é verdade. Juliano diz que nunca teve a menor dúvida de que era dele e a agradece. Eufórico, Rodolfo diz a Irene que já é avô. Manuel pergunta se Teresa quer se casar com ele. Diz que a Lucrécia e Juliano já têm um filho de vantagem e isso não vale. Teresa aceita, diz que ele tem toda a razão e eles se beijam. Josué e Branquinha decidem viver uma nova vida juntos, ajudando as pessoas fora de São Pedro. Padre Matias dá sua bênção a eles. Justina não muda mesmo. Ela vê Ordorica na rua e joga charme para ele. Ordorica a ignora, segue o seu caminho e ela fica chorando. Juliano e Lucrécia chegam na Fazenda Milagre. Lucrécia diz a ele que quer falar sós com a mãe. Juliano diz que então vai até a cidade resolver umas coisas e depois volta para buscá-los. Lucrécia entra no quarto da mãe, a chama, diz que levou o filho para ela poder conhecer e que o nome dele é César. Lucrécia diz que é o neto dela, o menino que ela tanto desejava. Emocionada, Rosário pede para segurar o neto. Lucrécia coloca o filho nos braços da mãe, diz que vai falar com a Delfina e pergunta se ela fica com ele. Rosário diz que é claro que fica. Lucrécia dá um beijo na mãe, a agradece e sai do quarto. Rosário chora muito e chama o neto de César, de seu filhinho. Modesto e Delfina paparicam Lucrécia e ficam surpresos quando ela diz que a mãe está cuidando do filho dela. Delfina diz que isso prova que os milagres realmente existem. O policial chama Juliano até o Ministério Público e entrega a medalha dele. Juliano pergunta ao policial quantos anos Carmelo vai ficar preso. O policial diz que muitos, o suficiente para que ele dificilmente possa pisar na rua de novo. No presídio, Carmelo pinta na parede da cela a imagem de Lucrécia. Doidão, ele beija a foto, chama por Lucrécia, pelo filho, e diz que eles são uma família, que são felizes. Carmelo diz que quando o filho crescer, vai ser forte e vai se parecer com ele. De repente, ele se descontrola, começa a gritar por Lucrécia e pergunta onde ela está.
Lucrécia diz a Delfina que ela vai ser a madrinha do filho dela. Delfina agradece Lucrécia e diz que ela fez a mulher mais feliz desse mundo. Depois, elas vão até o quarto de Rosário. Lucrécia não encontra a mãe e se desespera ao acreditar que ela levou seu filho. O bebê chora e Lucrécia e Delfina o encontram no quarto que era de César. Lucrécia fica surpresa ao ver a sua medalha no filho e diz a Delfina que a mãe estava com ela. Lucrécia se dá conta do que a mãe foi fazer e se desespera. Rosário desiste de viver. Ela vai até o rio onde César se afogou. Se lembra de alguns momentos com ele e Lucrécia. Diz que ama o filho e entra no rio. Vão se passar 3 anos. Nós veremos Lucrécia se lembrando da mãe e do irmão e jogando 2 rosas brancas no rio. Juliano chega com o filho. César chama Lucrécia de mamãe e corre para os braços dela. Juliano chama o filho de meu campeão e os 3 sorriem, muito felizes. Lucrécia e Juliano se beijam e é o fim dessa linda história de amor entre Lucrécia Córdoba e Juliano Horta Gatozinho. Agradeço de coração a todos que acompanharam os resumos da novela Meu Pecado. Que Deus abençoe a todos vocês.